Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no profeta Amós. Profeta Amós é um dos profetas menores, então, se o irmão tiver dificuldade de encontrar, vá para Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Aí ficou fácil, né? Contra Isaías Isaías tem 66 capítulos, então está fácil de encontrar. Pastor, não achei o livro de Isaías. Começa a ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Se você não encontrar o livro de Isaías, encontra dos Salmos. Dá certo? Aí de Salmos você vai para Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós. Bom, se não encontrou agora, precisa levantar a mão, entregar a vida a Jesus de novo, para aprender que crente tem que ler a Bíblia. Eu estava lendo essa semana para a apresentação de um curso bíblico. Cerca de 90% dos chamados evangélicos leem a Bíblia raramente. O percentual de crentes que leem a Bíblia diariamente é mínimo. E isso é um escândalo, porque como posso eu dizer que sou cristão e ter a cara de dizer que a Bíblia é o livro de regra para a minha vida, prática e fé, mas eu não leio a Bíblia? Então, tem que corrigir esse trem. Amós capítulo 4, versículo 12. Diz assim, todos encontraram? Podem dizer amém? Porque, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Diga comigo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senta um pouquinho, por favor. Mantém sua Bíblia aberta nesse texto, lhe será muito útil. Eu gostaria de, nesta noite, dar sequência e concluir a série de mensagens que nós começamos no mês de janeiro. Todo mês de janeiro, fevereiro e março nós temos a campanha dos 12 cestos cheios. No início alguém me criticou, porque achou que seria uma campanha de pregações da prosperidade, da teologia da prosperidade. Embora eu creio, defendo, acredito, prego, leio a Bíblia e encontro que todo crente tanto pode quanto precisa ser próspero. Só não podemos limitar o conceito de prosperidade a cifrões, porque há muita gente que tem muito dinheiro e não é próspera. Então a gente não pode limitar, mas a campanha dos 12 cestos vem nos ensinar que para o pomar produzir, muitas vezes é necessário limpar o pomar. É preciso tirar os galhos secos, tirar as lagartas. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas na nossa vida que podem interferir no plano de Deus de nos fazer prosperar. E este ano nós estamos desde janeiro falando sobre lidando com as coisas espirituais. Vou fazer um replay para você relembrar.
Na primeira terça-feira eu disse aos irmãos sobre a importância de lidar com as coisas espirituais e a seriedade delas. E aí falei com os irmãos do perigo do relativismo. Quando chamamos ao santo profano e ao profano chamamos santo. E acabamos achando que não tem nada a ver. Porque Deus não se apega a coisinhas. Quando na verdade Salomão diz que uma mosca pode estragar todo o perfume. Jesus declara que um pouco de fermento leveda toda a massa. Na segunda semana nós falamos sobre o ministério, a espiritualidade do ministério. Muita gente pensa que desenvolver o ministério é hobby, é profissão, é aventura. Deixamos de ser profetas e propagadores da palavra de Deus e nos tornamos apresentadores, showmans, executivos da fé. E aí nós conversamos aqui sobre a seriedade e a responsabilidade diante de Deus de exercer o ministério e a resposta que teremos que dar ao Senhor no dia da prestação de contas. Na terceira semana eu falei sobre o ministério e o altar. A condição de subir no altar, a responsabilidade de subir no altar, o peso de subir no altar, a gravidade de pregar e de repente distorcer, e na distorção fazer com que algumas pessoas se percam da fé e da sã doutrina. Na quarta semana nós conversamos aqui sobre o altar e a palavra. E eu mostrei para os irmãos que muita gente está deixando de pregar a palavra de Deus para pregar filosofias, ideologias, teorias e algumas outras ideias de massagem do próprio ego. A seriedade de estabelecer a palavra como foco para nós. Na quinta semana eu falei com os irmãos sobre a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Muita gente trata o Espírito Santo de forma banal e não sabe a seriedade que as Sagradas Escrituras nos apresentam por feri-lo, entristecê-lo. Essas mensagens estão todas disponíveis para quem desejar rever, relembrar e colocar em prática. Na sexta semana eu falei sobre os dons espirituais e falei de dois extremos. Falei daqueles que descreem dos dons espirituais de tal forma que ousam imitar, fazer chocarrices, desprezar, porque não acreditam. E falei daqueles que acreditam tanto que começam a usar os dons espirituais sem que Deus lhe tenha dito nada, lhe autorizado nada, lhe revelado nada, e começam a brincar com as coisas espirituais. E eu não creio que alguém em quem habite o Espírito Santo tenha coragem de estar em nenhuma dessas duas posições, nem no extremo nem no outro. Porque quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, uma das operações do Espírito em nós é temor, zelo pelas coisas de Deus. Na sétima semana eu falei aqui sobre o culto, o quanto o culto é espiritual. Eu não posso pensar no culto apenas como uma reunião de fanáticos, ou não posso pensar no culto como uma reunião de fanáticos. O culto é um ato racional. Eu sei exatamente o que vim trazer para Deus e da maneira que vim, porque o intuito é que Ele seja adorado, é que Ele seja o centro, é que Ele seja o foco do culto e da adoração. Quando Deus sai do centro, deixou de ser culto, virou idolatria ou bagunça. E mostrei para os irmãos como a igreja de Corinto conseguiu profanar o culto da Santa Ceia, ou seja, a falta de reverência pode profanar aquilo que é sagrado, e nós precisamos ter um zelo muito grande quanto a isto. Na oitava semana eu falei aqui sobre casamento é mais espiritual do que físico, porque nós estamos vivendo uma tendência do mundo de banalizar e relativizar tanto as coisas, que já não se tem
em mente, nem mesmo na própria igreja, em muitos casos, o conceito espiritual de casamento e de família. Aí na semana seguinte, a 9ª semana da campanha, eu falei sobre casamentos de papel. Gente que está casado no papel, mas na prática não existe. É porque não pode divorciar, é pecado, mas pode repudiar, pode ficar brincando com os sentimentos, pode banalizar as coisas, pode até cometer violência no lar, não pode divorciar. É uma hipocrisia do tamanho de um circo. E nós precisamos entender que, justamente pelo casamento ser espiritual, antes do casamento civil ser validado, o casamento espiritual tem validade, porque ele é, acima de tudo, uma ideia de Deus, uma criação de Deus e o plano de Deus. Você me entendeu? Diga amém. Só quem me entendeu, diga amém. Na 10ª semana eu falei aqui sobre com dinheiro também é um assunto espiritual. Pergunte para a pessoa do seu lado: como você usa seu dinheiro? Em que você gasta? Preste atenção, gastar o teu dinheiro de forma errada e banal abre portas para Satanás encontrar caminhos para te empobrecer. Pastor, por que eu sou dizimista, sou ofertante e não prospero? Porque não se resume a ser dizimista e ofertante. A bênção de Deus não é mercadoria para ser comprada ao pé do altar. Eu preciso saber aplicar aquilo que Deus me dá como prosperidade. Na semana passada eu falei aqui sobre contrariando Deus com a melhor das intenções. Coisas aparentemente boas, mas que não é o que Deus quer. Mas eu disse aos irmãos na primeira semana que eu ia concluir essa série falando sobre Deus vai se apresentar. Na medida que nós vamos afrontando a Deus, na medida que nós vamos brincando com as coisas de Deus, na medida que nós vamos tornando duro o nosso coração à voz de Deus, na medida que a nossa consciência vai se cauterizando em relação às coisas de Deus, e pela cauterização perdemos a sensibilidade. Eu vou usar uma expressão que vai estar entre aspas, por favor. Nós forçamos Deus a intervir. Na medida que a igreja vai brincando com as coisas de Deus, a igreja deve ser aquela que guarda, que preserva, aquela que, vou usar um termo bem religioso, que sacramenta as coisas de Deus. Quando aquilo que é sagrado, quando aquilo que é sacro, é banalizado por quem deveria sacramentar, por quem deveria valorizar, só existe uma forma de parar e de colocar freio: é a intervenção de Deus. A igreja brasileira está vivendo um momento muito definidor na sua história. Pastores, pregadores, líderes, influencers, membros da igreja, todos aqueles que são do ambiente cristão, nós precisamos entender claramente nós estamos vivendo um sinal amarelo de Deus para a igreja no Brasil. E se nós não nos posicionarmos, o sinal vermelho pode acender. E eu vou lhe mostrar isso no texto que nós acabamos de ler. Obviamente que isto não nega, sob qualquer hipótese, a benignidade e a misericórdia de Deus. Mas Deus é misericordioso. Mas não é boneco de fantoche. Tem gente pensando que Deus é o Louro José da Ana Maria Braga. E não é. Como é o nome daquela voz que aparecia no programa do Silvio Santos, que aparecia só a sombra lá na janela? Lombardi. Tem gente pensando que Deus é Lombardi. Aparece numa janelinha jateada, apenas a sombra, e a voz brada para o auditório. Deixa eu lembrar para os irmãos: Deus existe. Deus é.
Ele é o Criador de todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas. Ele é fiel, justo, soberano, majestoso, glorioso, grandioso, eterno, infalível, imortal, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele é. E não dá para ficar brincando com as coisas espirituais. Sim, Deus é benigno. Ninguém pode questionar a sua benignidade. Deus é grande em misericórdia. Deus é grande em fidelidade. Deus é grande em graça. Toda a Escritura revela a graça de Deus. Eu diria que todos os atributos de Deus giram em torno da sua graça. Quando Deus inocenta o justo, é graça. Mas quando Ele condena o culpado, também é graça. A misericórdia não interfere na graça, a justiça não interfere na graça, porque tudo é resultado desta graça. Mas presta atenção, a graça não viola o caráter de Deus. A graça não viola a justiça de Deus. O seu perdão revela a sua graça, mas o seu juízo também revela a sua graça. Alguém me entendeu? Diga amém. O que isso tem a ver com o que o senhor leu? Você vai entender. O profeta Amós é um dos poucos profetas que não tem linhagem ministerial. Ele não é de origem sacerdotal e nem é filho de profetas. Se a gente for analisar, alguns dos profetas eram filhos de profetas ou eram de linhagem sacerdotal, a exemplo de Ezequiel, a exemplo de Jeremias. Daniel era de linhagem real. Amós não, ele diz: eu sou vaqueiro, boiadeiro e plantador de sicômoros. Eu não estou aqui porque eu tenho sangue ministerial, eu estou aqui porque o Senhor me apareceu e disse: vai e profetiza ao meu povo, e eu vim. É como se Amós dissesse: eu não escolhi, eu não optei por estar aqui, o Senhor me trouxe para esse papel. Ele exerce o seu ministério aproximadamente no século 7 antes de Cristo, por volta do ano 650 a 612 antes de Cristo. Um pouco antes de a Assíria invadir o reino de Israel e dispersar as 10 tribos. O irmão há de lembrar, e eu falo disso aqui sempre, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos: reino do norte, chamado de Israel, e reino do sul, chamado de Judá. A capital do primeiro era Samaria, a capital do segundo era Jerusalém. Amós morava no reino de Israel. Ele desenvolve o seu ministério no reino do norte. A sua missão, portanto, é profetizar para Israel. E é bom lembrar que no seu livro, Amós profetiza para diversas nações em redor. É só ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Diversas nações são mencionadas na sua profecia. Agora, no capítulo de número 4, a mensagem de Amós se dirige especificamente a Israel, ou seja, o povo-alvo, o povo-centro do capítulo 4 é Israel, cuja capital é Samaria. É importante que nós tenhamos em mente que Deus está cobrando de Israel uma postura. É como se Deus dissesse: se eu estou punindo as outras nações com quem eu não tenho uma aliança, quanto mais punirei a vós por causa do pacto que tenho. E isso se deve ao fato de que Deus deu a Israel privilégios que não deu a outras nações. Eu já disse aos irmãos aqui que privilégios impõem responsabilidades. Agora à tardinha, depois de estudar, e enquanto eu me arrumava para o culto, e a mente fica caminhando, e às vezes Deus dá alguns flashes ao coração do pregador. E um dos flashes que o Senhor me deu foi: quanto mais perto de Deus você está,
menos privilégios você tem. Por quê? Porque o privilégio é estar perto de Deus. Quando você tem o privilégio de estar perto de Deus, nenhum outro privilégio te interessa. A questão é que algumas pessoas pensam que quanto mais perto de Deus elas estão, mais moral elas têm para viverem do jeito que quiserem, e não é assim. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, menos privilégios nós teremos de vida. Ele vai restringindo, porque a aproximação de Deus exige de nós algumas posturas. No capítulo 4, o Senhor deixa muito claro, nesse capítulo que nós lemos, o Senhor deixa muito claro que Ele havia permitido sobre Israel algumas pragas e algumas tragédias, querendo provocar em Israel conversão e arrependimento. E diante de nenhuma delas Israel se curvou e se arrependeu. Qual é a razão da revolta de Deus com Israel? É só ler o versículo 4. No versículo 4 ele diz assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios e louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os. Diga comigo, publicai-os. Parece até que tinha rede social nos dias de Israel. O Senhor está dizendo assim: tudo que vocês fazem, vocês publicam, porque vocês não fazem para mim, fazem para vocês mesmos. Vocês fazem para serem vistos, não porque querem a glória do meu nome. E observe que o Senhor diz: vinde a Betel e transgredi. Betel, nos dias de Oséias, era o centro da adoração. A palavra Betel é casa de Deus. Esse era o lugar onde o povo se reunia para adorar, era lugar de culto. Em Betel, nos dias de Oséias, estava o principal santuário de adoração do território de Israel. Mas é o que se percebe aqui, Deus está dizendo: até durante o culto vocês cometem transgressões, até durante o culto vocês profanam. Isso vale não só para nós que estamos aqui. Esta palavra eu digo aos irmãos, eu fiz um vídeo ontem sobre isso. A igreja brasileira precisa acordar. Nós estamos transgredindo no próprio culto. Se ninguém percebeu ainda, eu gostaria de lhe pedir, presta atenção. Sabe quando o pescador joga o anzol, o peixe fisga e o pescador continua dando linha? Aí chega um dado momento que o pescador começa a puxar a linha para trazer o peixe. A igreja brasileira está vivendo esse momento. Deus está começando a puxar a linha e está dizendo: não percam o time, não percam o momento. Esta é a hora de se reposicionar, porque se não se reposicionar, eu vou dar uma chamada na linha e o anzol vai pegar, e você vem nem que seja no anzol. É tempo de voltarmos para Deus sem precisar o anzol rasgar a nossa boca. Os sinais são claros de que o cerco está se estreitando para a igreja brasileira, e isso se deve a tudo aquilo que eu preguei nas últimas 11 semanas. Ministros estão brincando com o altar, estamos cobrando pelos dons espirituais, estamos fazendo revelação em troca de dinheiro, estamos comercializando a fé, tornamos o altar um balcão. E nós estamos pensando que Jeová não viu, e ele viu e está puxando a cordinha. Ou seja, até em Betel eles transgrediam. O culto de vocês está bagunçado, é isso que Deus está dizendo. Nem no culto vocês respeitam nem honram a minha presença. Aí ele diz assim: vocês vão a Gilgal,
e lá só multiplicam as vossas transgressões. Enquanto Betel era centro de adoração, Gilgal era o centro da peregrinação. Israel entrou na terra de Canaã passando pela fronteira de Gilgal. E ali, Josué 4, e ali eles estabeleceram um centro de peregrinação para onde iam peregrinar e relembrarem a peregrinação do deserto. Então, em Gilgal, os peregrinos manifestavam todo o seu sentimento por conta do tempo que passaram no deserto. Aí o Senhor diz assim: até no lugar da vossa peregrinação, vocês edificaram altares da idolatria. Vocês não respeitam o centro da adoração, nem respeitam o centro da peregrinação. Israel havia se tornado uma nação idólatra. O paganismo havia entrado completamente na nação. E o Senhor está alertando, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando. Aí ele diz assim: cada manhã trazeis os vossos sacrifícios. Preste atenção, eles não pararam de ir para a igreja. Eles não pararam de adorar. Eles não pararam de cantar. Eu disse aqui essa semana: Satanás não quer que você pare de adorar, ele só quer distorcer a tua adoração. Quem pensa que o diabo quer que você abandone a igreja está enganado. Ele não quer, ele quer que você permaneça aqui enganado. Isso vale para quem está aqui no templo, para quem está no campus online. O Senhor diz: vocês trazem os vossos sacrifícios, suas orações, vossos louvores são constantes. É aquela ideia de que se eu cantar bem, se eu tocar bem, se eu pregar bem, se eu estiver na igreja, eu vou acalentar Deus, eu vou deixar Deus calminho. Afinal de contas, o que Ele quer mais? Eu estou trazendo o culto. Aí o Senhor está dizendo assim: o culto que vocês estão trazendo, leva para o vosso governador. Foi isso que Ele disse através de Malaquias. Leva para o vosso príncipe. Leva para as autoridades, para aqueles que reinam sobre vós. Porque para mim, no altar, o cordeiro tem que ser puro, o sacrifício tem que ser genuíno, a oferta tem que ser pura. É isso que Deus está dizendo. Aí ele diz assim: vocês fazem sacrifícios e publicam, porque gostais disto. É como se Deus dissesse: vocês acessam o X, Instagram, YouTube, vocês gostam de aparecer na tela dizendo que estão fazendo as coisas para mim, porque vocês não fazem para mim, vocês fazem para vocês. Vocês gostam do engajamento, mas não se importam se eu estou sendo glorificado, não se importam se eu estou sendo louvado. E Jeová está reagindo, Ele está reclamando, e Ele diz: de 3 em 3 dias trazeis os vossos dízimos. De quanto em quanto tempo você dizima? Toda semana? Todo mês? O Senhor diz assim: o povo de Israel trazia de 3 em 3 dias. E a sensação que nós temos, e os pregadores da revelação do Pix, os pregadores da teologia da prosperidade, do dê para ganhar mais, dizem para você que ganhar mais se resume a dar, como se Deus estivesse na esquina com uma cuia pedindo, pelo amor de Deus, um pedaço de pão vencido. Aí Ele olha para nós e diz assim: meu é o ouro, minha é a prata. Eu não ordeno vocês trazerem porque eu preciso, eu ordeno vocês trazerem para que vocês aprenderem princípios que vão abençoar vocês. O Senhor está censurando Israel de forma drástica. Aí no versículo de número 6, vem o versículo 6, o Senhor começa a dizer: eu enviei castigos sobre vocês. Olha o versículo 6: vos dei limpeza de dentes.
em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus está dizendo: eu mandei a fome. Eu enviei sobre vós o juízo da pobreza, da miséria. A limpeza de dentes aqui é falta de comida, falta de mantimento. Eu permiti sobre vocês a recessão. Veja se isso se parece com a gente, tá? Eu permiti sobre vocês a recessão. O dinheiro sumiu. Eu permiti sobre vocês a ausência de abundância sobre a mesa. Interessante, é o contrário do que Deus está dizendo através de Joel, em outro tempo e em outro cenário. Porque o Senhor diz através de Joel: vós comereis abundantemente e vos fartareis. Joel 2, 26, 23 e 26. Mas aqui o Senhor está dizendo: vocês não acharão o que comer. O Salmo 23 não fazia sentido para eles. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Estava faltando tudo, porque o próprio Deus estava dando a eles falta de suprimento. O texto diz que até para os ricos faltava pão. Porque muitas vezes o cara tem dinheiro, mas a mercadoria não chega ao supermercado. Ou você não lembra que o Brasil já viveu uma realidade dessas alguns anos atrás? Quem é da minha geração lembra. Alguém vai dizer: eu não era nascido. Então lê a história, para não repetir os erros. O Senhor está dizendo: eu fiz isto para que vocês se convertessem. Não, eu não estou pregando para o Brasil, eu estou pregando para a igreja. Eu estou dizendo que a igreja brasileira precisa lembrar que Deus está puxando a cordinha. Um pastor norte-americano conversando comigo alguns anos atrás no estado de New Jersey. Ele é o presidente do concílio de pastores do estado de New Jersey, da convenção norte-americana. E ele disse para mim assim: o pastor Josué, aqui nos Estados Unidos o evangelho primeiro popularizou, depois banalizou e em seguida vulgarizou. E ele disse: vocês no Brasil estão caminhando na mesma direção, tomem cuidado. E ele disse: não pensem que influência política, presença midiática é garantia de estar no caminho certo. Isso pode ser exatamente a armadilha do diabo para entreter vocês enquanto vocês se desviam, porque foi assim que aconteceu na nossa nação, disse ele. E Deus nunca pune, Deus nunca castiga sem antes alertar. Vos dei falta de pão, limpeza de dentes. Olha o versículo de número 7 e 8. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro campo não choveu, e se secou. Vamos entender: enchentes em umas partes do país e seca em outras. Não há equilíbrio nas estações. Alguns lugares têm abundância, estão mergulhados nas enchentes. Outros lugares estão secando e não conseguem sequer colher o básico. E aí ele diz no versículo 8: e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Por quê? Porque quem vai beber água na outra cidade, quando volta, já está com sede. Aí o Senhor diz assim: contudo vós não vos convertestes a mim. O Senhor está dizendo: escassez de chuva. Eu estou mexendo no padrão da natureza para chamar a atenção do meu povo. Eu vi essa semana numa rede social um prefeito no Espírito Santo em lágrimas, dizendo: eu tenho mais de 100 chamadas no meu telefone, um dizendo estou morrendo aqui, o outro dizendo estou morrendo ali, e eu não tenho como socorrê-los.
E nós achamos, todos nós dizemos assim, é sinal do fim dos tempos, é sinal da volta de Jesus. Vem logo, mestre. Toda tragédia que acontece, a gente diz, é sinal do fim dos tempos. Para Israel era sinal do fim da paciência de Deus com a nação. Jesus não vai voltar para buscar uma igreja rebelde. Jesus não vai voltar para buscar uma igreja afastada de Deus. Jesus não vai buscar uma igreja que não quer o céu, prefere a terra. Para buscar a igreja, ele precisa consertar, ele precisa ajustar, ele precisa colocar nos eixos. E Deus vai fazer isso. Entende? Depois o Senhor diz no versículo 9, vamos lá para eu não passar da hora. No versículo 9 o Senhor diz assim: eu vos feri com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta, contudo não vos convertestes a mim. O Senhor está dizendo, até na colheita eu mexi. Aquilo que não foi ceifado pela seca, foi ceifado pela lagarta. Vos dei escassez da colheita, fechei os vossos portões, tirei de vocês a oportunidade de crescerem. Aqui ele está falando para a nação. O Senhor está dizendo, eu permiti parasitas da vossa lavoura, pragas e enfermidades. Ei, será que você não entende que um mosquito de milímetros está matando pessoas? E nós estamos apenas dizendo, é sinal do arrebatamento. Arrebatamento de quem? De uma igreja que esqueceu que é noiva? De uma igreja que, se fizer um plebiscito, ela prefere a terra do que o céu? De homens que estão no altar, mas em função do benefício próprio, do que para pregar o alerta de Deus. Agora, o Senhor diz no versículo 10: eu mandei sobre vocês a fome, escassez de chuva, pragas nas vossas lavouras. No versículo 10 ele diz, enviei a peste contra vós, da mesma maneira que mandei no Egito. Os vossos jovens matei a espada, eu trouxe a guerra para as vossas portas, deixei os vossos cavalos serem levados presos, o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz, contudo vós não vos convertestes a mim. O Senhor está dizendo, eu mandei o primeiro castigo, a fome, vocês não se converteram. Eu mandei o segundo castigo, a ausência de chuva, vocês não se converteram. Eu mandei o terceiro castigo, pragas da vossa lavoura, vocês não se converteram. Eu mandei o quarto castigo, pragas, enfermidades, pandemias, e vocês não se converteram. Eu trouxe a guerra para as vossas portas, e vocês não se converteram. Olha aqui, 5 juízos o Senhor está dizendo, eu mandei sobre vocês, e vocês não atentaram para a minha voz. É como se o Senhor dissesse, aquilo que ele disse através de Isaías, o jumento conhece o seu dono, o burro conhece aquele que monta sobre ele, mas o meu povo não me conhece. O Senhor está dizendo, até o burro reconhece o seu montador, o jumento reconhece o seu dono, mas o meu povo não sabe quem eu sou, o meu povo não sabe quando eu estou falando, o meu povo não está atento à minha voz. Tem alguém aí? Eu estou dizendo tudo isso para você entender o versículo 12. Eu estou querendo que você entenda o versículo 12 que nós lemos, porque tem gente que lê esse versículo de forma poética. Isso aqui não é poesia. Olha o que o Senhor diz no versículo de número 11: subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra.
e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim. O que Deus está dizendo é: eu enviei algumas catástrofes e vocês morreram de mal súbito. Estavam em pé e caíram. Subverti, queimei alguns com os raios que caíram do céu, abri o chão e alguns desapareceram. Me responde se isso não está acontecendo. Contudo, vocês nem assim se converteram a mim. Aí o Senhor diz assim: agora, já que vocês não se curvaram diante da fome, ou já que vocês não se curvaram a mim por causa da fome, já que vocês não se curvaram a mim quando eu trouxe a ausência de chuva, já que vocês não se curvaram a mim quando eu mandei a praga na vossa lavoura, vocês não se curvaram a mim quando eu permiti a peste vir sobre vós, vocês não se arrependeram nem quando a guerra bateu na vossa porta, vocês não se arrependeram quando alguns de vocês morreram subitamente. Então se preparem, porque agora eu mesmo irei pessoalmente. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu já recebi esse versículo muitas vezes, de pessoas dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, pensando que esse versículo aqui é sobre arrebatamento. Não é. O assunto aqui não é arrebatamento. O Senhor está dizendo: já que eu mandei juízos e vocês não atentam, se preparem, porque agora eu mesmo irei confrontá-los. A minha presença vai se manifestar a vocês. O Senhor está dizendo: eu estou marcando um encontro. E esse encontro é tão sério que o Senhor diz assim: prepara-te, ó Israel. É aquilo que ele diz a Nínive em Naum capítulo 2 versículo 1: reveste o teu lombo de força, aperta bem a tua couraça. Ou seja, o Senhor está chegando para definir a situação. Ele diz a Jó assim: levanta-te, cinge-te da tua força, que eu vou te perguntar e você vai me responder. É isso que ele está dizendo aqui: se preparem, porque eu estou descendo para tratar disto pessoalmente. O que eu estou dizendo com isso, à base das Sagradas Escrituras, é que Deus está olhando para nós, igreja brasileira, e dizendo: já que vocês estão brincando a tal ponto comigo, chegou a hora, não percam o time. Esse é o momento de se curvar, esse é o momento de se arrepender, esse é o momento de mergulhar na minha palavra e na minha presença. Caso contrário, a minha mão, diretamente a minha mão, virá tratar com vocês. Ah, pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Quem te disse, leitor de Bíblia de cabeça para baixo, que no Antigo Testamento Deus não tinha graça? Quem te disse que Deus aprendeu graça no Novo Testamento? Deus é o Deus da graça em todo o tempo. Tem gente pensando que Deus só conhece a graça de Mateus para cá, mas é o tempo da graça. A graça não viola o caráter de Deus. Aliás, a graça é a manifestação do seu caráter. É isso que ele está dizendo: eu estou dando a vocês todas as chances, todos os sinais, e vocês estão brincando com os meus dons, estão brincando com a minha palavra, estão brincando com o meu ministério, estão brincando com o meu espírito, estão brincando com o meu projeto, estão brincando com tudo que eu estabeleci. Eu vou tratar com vocês. É isso que Deus está dizendo. E eu vou concluir. Estou te dizendo que Deus vai se apresentar.
nós vamos começar a ver coisas estranhas acontecendo. Deus vai começar a bradar de maneira direta. Ele vai começar a fazer e falar de maneira poderosa, de maneira escancarada. Eu não queria dizer o que está vindo, porque é muito forte. Gente vai começar a morrer subitamente em cima do púlpito. Gente vai começar a morrer subitamente no meio do culto. Gente vai começar a morrer a caminho da igreja. Aí o melhor lugar para morrer é no púlpito. Depende. Se foi Deus que escolheu te honrar, te levando do púlpito, é uma dádiva. Se Deus resolveu te matar como matou Nadab e Abiú, é uma tragédia. Mas e a graça? E o caráter de Deus? E a justiça de Deus? Presta atenção. Sempre que Deus se apresenta, Ele traz à tona para nós os nossos pecados. Meu pai tinha uma tradição lá em casa. Eu fui criado com uma disciplina muito rígida. Um dia meu primo soltou uma piada com a menina que ia passando. Só porque eu estava perto dele, meu pai deu uma surra em mim. Um dia eu vi meu pai sem camisa. Gente, eu vi meu pai sem camisa. De quem é a culpa se eu, adolescente, vi o pai sem camisa? Ele queria me dar uma surra porque eu o vi sem camisa. Quando eu falo essas coisas com ele, ele diz assim: não lembro disso. Isso é verdade. Já diz o provérbio que quem bate esquece. Mas o meu pai nunca chegava dando tapa. Eu tinha uma raiva disso, porque ele sentava comigo e dizia: você vai apanhar por isso, por isso, por isso e por isso. Ó, você vai deitar no meu colo de bruços, coloca a bundinha aqui bem em cima da minha perna, porque eu vou te bater com esse cinto. Eu vou dar 5 cintadas. Eu não sei para que essa reza. Olha só, eu vou lhe dar 12 bolos de palmatória, 6 em cada mão. E um dia ele falou assim: você quer com essa palmatória ou com essa? Mas que diferença faz, meu Deus do céu? O que o Senhor está dizendo aqui é: eu estou avisando a vocês, eu estou sentando com vocês, eu estou conversando com vocês, eu estou mostrando para vocês onde está o erro, e vocês estão de brincadeira. Isso aqui não é para o pecador, essa palavra não é para aquele que não conhece Deus, não é para o drogado, não é para a prostituta, não é para o cara lá do mundão. Essa palavra é para nós que conhecemos a Deus e estamos brincando com as coisas sagradas. E ele está dizendo assim: eu não vou me apresentar sem te confrontar com os erros que você está cometendo. Olha o que Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque vi o Senhor. No capítulo de número 5, versículo 14 de Amós, o Senhor diz assim: confessai as vossas transgressões. Está na hora de cada um de nós nos arrependermos, porque estamos brincando com as coisas espirituais. Aborrecei o mal. Sempre que Deus se apresenta, Ele deixa claro a razão pela qual se apresentou. Ele vai sentar com cada um e vai dizer: olha aqui, onde você está brincando comigo. Quando Deus se apresenta, presta atenção nisso, Ele não se apresenta para destruir, Ele se apresenta para corrigir. Nós seremos corrigidos pelo Senhor. Nós não podemos continuar do jeito que estamos. O púlpito não pode ser o palco.
Nós não podemos nos tornar showmans. Deus nos chamou para o ministério de profetas. Nós não podemos brincar com os dons espirituais. Nós não podemos ficar aparecendo por ali, cobrando para revelar alguma coisa para alguém. O dom não é seu. O Espírito Santo não é boneco, é uma pessoa sensível da soberana santidade da Trindade. O Senhor, quando se apresenta, apresenta para corrigir. Sempre que o Senhor se apresenta, Ele não faz isso para nos envergonhar, mas para nos conscientizar. Deus não vai te expor, porque Ele não trabalha com exposição. Mas preste atenção, vai te esmagar com a sua presença. Você entende isso? Quando a grandeza de Deus se manifesta, parece que uma mão colocou na tua cabeça e está te empurrando para baixo. E como o chão não abre, significa que você vai ser apilado pela presença de Deus. Uma igreja que não respeita o Evangelho não é igreja. Uma igreja que não respeita a palavra de Deus não é igreja. Uma igreja que não respeita o Espírito Santo não é igreja. Talvez nós sejamos a nação que mais foi abençoada pelo movimento do Espírito Santo nos últimos anos. Mas também, muito provavelmente, sejamos a nação que mais brincou com as coisas do Espírito Santo nos últimos anos. O chamamento aqui é de quebrantamento. Quando Deus se apresenta, Ele está dando a última oportunidade de conversão. Tem gente com medo do PT. Tem gente com medo do governo Lula, com medo de Alexandre de Moraes. Aí Jeová olha para nós e diz assim: por que temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem destruir o espírito? Temei antes aquele que pode pegar o corpo e o espírito e lançar no inferno. Nós temos que entender que o nosso assunto é com Deus. Sabe quando é que um governo tem poder de tocar na igreja? Quando Jeová solta a trava e diz: vai, eu te coloquei como vara. Se Deus não der autorização, nenhum poderoso, nenhum governo pode fazer. Mas o problema é que a igreja ainda não entendeu o que o Senhor está dizendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19, Pedro diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu espírito, e virá o tempo do refrigério. O Senhor quer trazer refrigério. O Senhor quer trazer alento.
O Senhor quer fazer o vento, a brisa suave da sua presença soprar sobre nós, mas é preciso que haja conversão, é preciso que haja mudança, é preciso que haja transformação na nossa vida. Igreja em Feira de Santana, Cristianismo Sem Fronteiras, igreja brasileira, é o tempo de se curvar em quebrantamento e rendição, para que a misericórdia de Deus se manifeste. Contar coisas que não viveu, para fazer o povo da glória. Deus não é glorificado na mentira, não importa o quão bonita ela seja. Sempre que Deus se apresenta, Ele está dizendo: eu tenho um propósito profundo com você, e para cumpri-lo, não posso deixar você ir na direção que você está indo. Quantas profecias sobre a igreja brasileira. Foi um show, pastor da maior igreja do mundo, hoje já dorme no Senhor. Ele era pastor de uma igreja com 1.200.000 membros em Seul, da Coreia. Quando veio pregar no Brasil, em São Paulo, o Senhor o tomou e disse: a igreja brasileira é um leão adormecido, mas eu vou despertar esse leão, e o mundo inteiro vai ouvir o seu rugido. Isso é promessa. David Wilkerson, considerado o profeta do século 20 nos Estados Unidos da América, disse: estava orando na frente da sede da ONU, das Nações Unidas, e eu vi a igreja brasileira, a bandeira brasileira, sendo encharcada por uma chuva muito forte, no meio de outras bandeiras, e eu perguntei a Deus por quê, e Ele disse: eu vou enviar um grande avivamento para a igreja brasileira. Isso é promessa, isso é algo profundo. Dr. Lauren Frister, considerado o maior missiólogo dos Estados Unidos na atualidade, ele disse que estava orando e disse a Deus: como nós evangelizaremos o mundo? E Deus perguntou-lhe: nós quem, Lauren? E ele disse: nós, os americanos. O senhor sabe que os americanos que sem os americanos o mundo nunca vai ser evangelizado. E ele disse que Deus falou com ele: pare de orar, sua oração é egoísta, eu não consigo suportar a sua oração. Ele diz: mas Senhor, o senhor sabe que a igreja americana é a igreja que mais movimenta o mundo com missões. E Deus falou com ele: olhe para a América do Sul, Lauren, olhe para o Brasil, porque não são vocês, os americanos, que vão encabeçar a última grande arrancada missiológica da minha igreja, mas os povos da fala portuguesa. Isso é promessa. Só que quanto maior é o propósito, mais severo é o tratamento. Se nós queremos que essas promessas se cumpram, nós precisamos voltar para o eixo. Precisamos levar o altar a sério, a palavra a sério, os dons espirituais a sério, o evangelho a sério. A gente fica na internet discutindo se eu sou pentecostal ou se eu sou reformado. A gente fica na internet discutindo se eu sou arminiano ou se eu sou calvinista. E Deus olhando para nós e dizendo: bando de carniceiro, que ainda não entendeu a essência do evangelho. O irmão me perguntou outro dia, saindo de um púlpito: o senhor é calvinista ou arminiano? Eu olhei para ele, cansado, suado, saturado de pregar, moído, e perguntei para ele: ser cristão serve? Eu estava foi no período do carnaval, eu preguei em 9 congressos, de sábado a terça. Então no último dia, você está pedindo a Deus a chance de ir embora. E o camarada veio me perguntar: se é arminiano ou calvinista? Ser cristão serve? O outro essa semana me perguntou: o senhor é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Porque acho que eu sou meso. Eu falei com ele assim: acreditar na volta de Jesus é suficiente.
porque eu sei que Ele vem. Se você acredita que Ele vem antes da grande tribulação, glória a Deus. Se você acredita que Ele vem depois da grande tribulação, glória a Deus. Se você acredita que Ele vem no meio da grande tribulação, glória a Deus. O fato é que Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Vamos deixar as nossas discussões teológicas para a sala de aula. O altar é o lugar onde nós anunciamos a centralidade das Escrituras. Deus vai se apresentar. Por quê? Porque Ele não pode abençoar o nosso futuro sem consertar o nosso presente. Tudo que Deus prometeu a nós vai se cumprir na medida que nós passarmos na casa do oleiro. E o oleiro está olhando para nós, tudo vazio, só tem vaso. E o oleiro está dizendo assim: uns são para a honra, outros são para a desonra. Palavras de Paulo: uns são de ouro, outros são de prata, outros são de barro. Mas no final das contas, o dono é o mesmo. Então Ele está dizendo: eu faço com cada vaso o que eu quiser. A pergunta é: como nós estamos lidando com as coisas espirituais? Ouça o que eu vou lhe dizer. O Senhor vai se manifestar a você enquanto você dorme. O Senhor vai falar contigo no ponto do ônibus. Alguém vai chegar do nada, vai dizer: ó, Deus falou comigo. Esses dias eu estava na academia, numa esteira, lutando porque a barriga começou a ficar vaidosa demais e querendo se apresentar mais do que deve. Digo: vamos te humilhar. E uma pessoa subiu na esteira do meu lado. Eu não sei quem é, eu não conheço, não sei quem é assim, não conheço. E a pessoa começou a dizer assim: o Senhor me manda te dizer. E foi descascando o abacaxi. Aí daqui a pouco eu não sabia se eu aumentava a velocidade para correr, para ver se o camarada parava, ou se eu parava a esteira para ouvir o resto. Deus vai se manifestar a você. Deus vai se manifestar à sua igreja. E preste atenção nisso: quanto mais próxima da sua palavra e da sua presença a igreja estiver, mais a sua glória vai se manifestar no nosso meio, mais o seu poder vai se revelar no nosso meio. Chega de mecanismo, chega de cantar mecanicamente, chega de pregar mecanicamente. Chegou um tempo de uma nuvem da presença de Deus na casa para nos levar à conversão. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Deus vai se apresentar. Prepara-te. Há quantos homens que estão precisando voltar à presença de Deus? Quantos com quem Deus vai falar sacudindo na cama? Quantos com quem Deus vai falar em cima de uma maca? Enquanto a maca é empurrada no corredor, Jeová vai aparecer e vai dizer assim: e aí, conserta ou vai? Alguém vai perguntar aí na internet depois: que Bíblia esse povo lê? Porque tem gente que não acredita que Deus se manifesta dessa forma. Não estou nem aí se você adora o Deus dos Incas. O Deus das Sagradas Escrituras se manifesta e chama o seu povo à sua presença. E este é o tempo. Eu quero orar com você. Vira para o seu vizinho e diz para ele assim: não perca o tempo. Diga assim: esse é o momento. Esse é o momento de a igreja se humilhar. Esse é o momento de a igreja voltar ao jejum.
Este é o momento de a igreja voltar às vigílias. Desculpa a minha ignorância e o fato de eu ser quadrado. Eu não estou falando daquelas vigílias vigília hoje tem muito no Brasil. Noite de louvores, pregações com cafezinho, pipoca. Não. Eu estou falando daquela vigília que o povo ajoelhava para se quebrantar e lavar o chão com lágrimas. Eu não estou falando de jejum que é guiado por nutricionista, dieta. Eu estou falando de jejum de quebrantamento, de devoção com impacto espiritual. Eu não estou falando de pregações que viraram palestras de autoafirmação. Eu estou falando de mensagens proféticas que vão constranger, confrontar, provocar, ofender, mas vão gerar transformação em nossa vida. Mas ouçam isso, e eu digo isso debaixo do sangue de Jesus, e para todos aqueles a quem essa palavra chegar: é o tempo de a igreja brasileira entrar na presença de Deus em oração. Deus está nos dando mais uma chance. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Deus está nos dando mais uma chance. Uma. Eu vou repetir porque eu tenho certeza que Deus está falando através de mim. Deus está nos dando mais uma chance. Se nós perdermos o time, se nós perdermos o tempo, se nós não nos curvarmos, o pescador vai puxar o anzol e vai rasgar, mas ele vai nos trazer para perto. É melhor decidir se aproximar de Deus do que precisar. É melhor que isso parta de uma decisão de um coração que deseja Deus, que tem sede de Deus. Oh Senhor, a tua misericórdia é infinita, o teu amor é perfeito. Nós nos rendemos diante do teu altar, nos curvamos aos teus pés e confessamos ao Senhor as nossas transgressões, nossos lapsos, iniquidades, e clamamos agora, Senhor, acerca da tua igreja neste país, acerca daqueles que ocupam o altar e exercem o ministério, acerca daqueles a quem o Senhor agraciou com os dons do Espírito Santo e que lamentavelmente, Senhor, não entendem, não enxergam a seriedade disto e terminam brincando com aquilo que é santo. Não nos entregues, Senhor, nas mãos daqueles que não têm temor de Ti. Leva-nos à Tua presença, ensina-nos o caminho do altar. Precisamos voltar, Senhor, à simplicidade do Evangelho. Ai, rosto e converte-nos a Ti, Senhor. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Encontra, Senhor, com pastores, líderes, pregadores,
marca o encontro com eles enquanto dormem, na caminhada, mas marca o encontro, chama a seriedade, para que a tua igreja viva o tempo do refrigério. Ajuda-nos, Senhor. Toma nas tuas mãos o governo desse país, o presidente desta nação. Toma nas tuas mãos, Senhor, os governadores de cada estado desta federação. Sim, Senhor, toma nas tuas mãos deputados federais e senadores, os magistrados das cortes superiores. A tua palavra diz que o Senhor inclina o coração do rei, assim como o solo inclina os rios. Jeová, Nabucodonosor, o mais poderoso dos reis da terra, conheceu a tua grandeza. Beltzazar viu a tua mão escrevendo na parede. Ben-Hadad, chefe do exército da Síria, rei da Síria, precisou consultar Eliseu para saber o seu destino. Mesmo Zerá, o etíope, que governou e liderou o exército mais poderoso do mundo antigo, fugiu da tua presença, porque a tua mão estava sobre o rei Asa. Nenhum destes homens que estão em posição de iminência são maiores do que aqueles a quem mencionei. E ainda que fossem, nada nem ninguém se compara ao teu poder, à tua soberania e à tua grandeza. Repousa sobre eles a glória da tua presença. Quebranta, transforma, salva. Sim, Senhor, salva estes homens e mulheres, porque antes da caneta, antes da toga, antes do emblema, antes da faixa, eles têm alma. E eu sei que o Senhor deseja salvá-los, mas opera na tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Dá um aperto de mão, um abraço, não sei, no irmão do seu lado, e diz para ele: Deus abençoe sua jornada.